Meus irmãos, quem diz glória a Deus por este hino? Também, irmão, notificando, esqueci que o presbítero Miqueias também faz parte, né, da comissão que está gerindo, acompanhando os investimentos que foram subrogados. E eu acho que ele hoje não está aqui, Miqueias. Ele sempre vem. Está? Cadê Miqueias? Está trabalhando, amém, glória a Deus. Está ali, minhas ovelhinhas de Estela Maris estão aí, é? Graças a Deus, amém. Não esqueça da igreja mãe não, viu? De vez em quando vem aqui. Glória a Deus. Meus amados irmãos, que maravilha. Nós estamos felizes, irmãos, esta noite, por Deus nos dar a graça de estudarmos a sua santa e gloriosa palavra. Algumas pessoas ignorantes, elas dizem que não se pode estudar a Bíblia. Mas Jesus disse: examinais as Escrituras. E o que é examinar? Nós temos médicos aqui hoje no culto, e eles sabem que examinar, o que significa examinar, não é? É ir a fundo, né? Para detectar alguma coisa, para encontrar alguma coisa, o exame é necessário. E Jesus diz: examinais as Escrituras. Nós estamos aqui examinando as Escrituras. Então, irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos continuar estudando Atos 1, né, sobre a ida de Jesus para o céu e a fundação da igreja. E, meus amados irmãos, é interessante, você já imaginou, se não tivesse o livro de Atos dos Apóstolos, se não existisse o livro de Atos, terminasse os 4 evangelhos, e depois já começasse a carta aos Romanos? Ficaria um vácuo que ninguém poderia entender muita coisa. Por exemplo, nós não saberíamos como foi, né, o início da igreja, os milagres, o nascedouro, os princípios neotestamentários, nós não saberíamos. Nós ficaríamos voando. Então a providência divina, a providência de Deus preparou Lucas para escrever o livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia é perfeita, é uma cadeia de elos, né? Que não pode se perder nenhum elo. Pastor, qual o livro da Bíblia que é dispensável? Me ajude. Vocês sabem qual é o livro da Bíblia, o único livro da Bíblia que é dispensável? Quem sabe dizer qual é o único que poderia ser descartado? Nenhum, irmãos. É uma cadeia de elos que não se pode perder um elo. De Gênesis até onde, meus irmãos? Até onde? Até Apocalipse. São elos de uma corrente que não podem se perder nenhum. Meus amados irmãos, nós vemos aqui Atos 1 e 2. Glória a Deus. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Amém. Meus amados irmãos, esse versículo é de suma importância para a nossa compreensão. Diz a Bíblia que Jesus, depois de ressuscitado, ele passou quantos dias aqui na terra? Quantos dias, irmãos? 40 Vamos dias. ver, nós precisamos aprender. Quantos dias, irmãos? 40 Cerca dias. de 40 dias. 40 dias Jesus passou na terra. Depois de quê, meus irmãos? Vamos meditar. Depois de quê? Ressuscitado. Irmão, por que Jesus ficou aqui na terra? Por que Jesus, depois que ressuscitou, não subiu logo para o céu, mas ficou 40 dias? E o Espírito Santo revela pela boca de Lucas, ou pela pena de Lucas, o que foi que Jesus ficou fazendo. Ele não apareceu a todos. Ele apareceu, nós vamos já chegar nisso, a quantos ele apareceu, as circunstâncias nas quais ele apareceu. Mas hoje, agora nós vamos meditar que Jesus passou 40 dias principalmente com os 12 apóstolos. Vamos ver aí o que foi que ele ficou fazendo nesses dias aqui. Versículo 2, voltando para o 2.
até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. O que foi que Jesus passou nesses 40 dias fazendo, irmãos? Dando o que, meus amados irmãos? Mandamentos. Mandamentos. 40 dias ele dando doutrina, 40 dias ele dando ensinamentos, 40 dias ele orientando os 12 apóstolos. Amém? E a Bíblia diz que pelo Espírito Santo. Por que pelo Espírito Santo? Porque Jesus e o Espírito Santo são inseparáveis. São inseparáveis. São duas pessoas distintas, porém inseparáveis. O Espírito Santo continuou em Jesus, porque quando Jesus foi ungido, ele foi ungido com quem? No início do seu ministério. Quando foi que ele foi com quem? Ele foi ungido com o Espírito Santo. E mesmo depois de ressuscitado, o Espírito Santo ficou junto de Jesus, ministrando aos 12 apóstolos que escolhera. Olha para cá, irmão. A igreja precisa crescer no conhecimento, porque os hereges estão aí. Sabe o que é que os hereges estão dizendo? Olha para cá, preste atenção, você que está no templo e você que está em casa assistindo pelas mídias. Você sabe o que é que os hereges estão dizendo atualmente? Eles dizem que Jesus é a chave hermenêutica, uma palavra até bonita. Jesus é a chave hermenêutica. E como é que eles dizem que Jesus é a chave hermenêutica? Hereges que se dizem pastores, hereges que se dizem cristãos, dizem que na Bíblia nem vale nada do Velho Testamento e nem vale nada de Atos em diante. Eles dizem que só vale os 4 evangelhos e o que Jesus falou. Vocês já ouviram falar disso? É o neognosticismo. É o neognosticismo. Eles dizem que ninguém pode pregar o que Paulo falou, ninguém pode pregar o que Pedro falou, ninguém pode pregar o que Judas falou, ninguém pode pregar o que Tiago falou, ninguém pode pregar o que João falou, porque eles dizem que não foi Jesus que falou. Portanto, tudo, quando você vai falar sobre comportamento sexual, está nas epístolas, não está tanto nos evangelhos. Os evangelhos não falam de comportamento sexual. A doutrina do comportamento sexual, quem pode casar com quem, casamento, assunto de casamento, toda essa doutrina, a maioria dela é sobre o comportamento do sexo desnatural, da perversão sexual. Elas estão nas epístolas, elas estão nas cartas. Amém? Mas quem foi que passou essa doutrina para os apóstolos? Quem foi que orientou os apóstolos? Quem foi que revelou aos apóstolos? Quem foi que deu mandamento aos apóstolos durante os 40 dias que esteve aqui no mundo depois de ressuscitado? Quem foi? Jesus. Quem foi, irmãos? Jesus. Jesus, irmão. Então rejeitar a doutrina dos apóstolos é rejeitar a doutrina de quem, meus amados irmãos? De Jesus. E tem jovem crente e até crente velho que fica escutando essas baboseiras na internet, sem conhecimento bíblico, sem conhecimento teológico, deixa de ouvir os seus pastores para ouvir esses energúmenos. Que palavra bonita, não bote no seu menino esta palavra, glória a Deus. Meus amados irmãos, Jesus passou 40 dias dando mandamentos, dando orientações, dando doutrina, como era que deveria ser a sua igreja na terra. Ô pastor, e por que ele não deu a todo mundo? Ele não chegou em cima de uma casa e ficou gritando? Não. A presciência de Deus e a sabedoria de Deus, ele não apareceu a todos, ele apareceu aos seus apóstolos e depois apareceu na última reunião a uma multidão de 500 irmãos, que nós vamos estudar daqui a pouco, não vai ser hoje. Então, irmãos, de maneira que quando você abre Romanos, quando você abre 1 João, quando você abre 2 João, quando você abre as epístolas de São Pedro, quando você abre a epístola aos Hebreus, quando você abre 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Coríntios, Efésios, Filemão, quando você abre Apocalipse, quando você abre tudo aquilo, é palavra de quem? É doutrina de quem?
De quem? Jesus. Diga mais alto, de quem? Jesus. Porque depois de ressuscitado, o Senhor passou 40 dias dando mandamento aos apóstolos que escolhera. Por isso que a igreja é apostólica. Em algumas religiões, como os cristãos latinos e os cristãos orientais, eles dizem que a igreja é apostólica porque dizem eles uma ideia mirabolante e que não tem provas históricas nem documentais, que dizem que os bispos que existem hoje foram consagrados por outro, até chegar Pedro, até chegar Paulo, até chegar Tiago, até chegar Judas e até chegar... diz que é a sucessão apostólica, porque a imposição de mãos, meus amados irmãos, teve imposição de mãos na Idade Média que não foram válidas, teve imposição de mãos de gente à toa, teve imposição de mão de herege, e não existe essa linha. Como é que a gente sabe que uma igreja é apostólica? Qual é a evidência de uma igreja apostólica, de acordo com o que nós estamos vendo aqui? Por que é que a igreja é apostólica? Por quê? Porque ela segue a doutrina de quem? Me ajuda? E de quem, meus irmãos? Dos apóstolos. E os apóstolos receberam de quem essa doutrina? De Jesus. A Bíblia diz que a igreja primitiva escutava a doutrina de quem? Dos apóstolos. Atos 2:42, por favor, vamos ler Atos 2:42. Atos dos Apóstolos 2:42. Por E gentileza. perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém. A igreja primitiva perseverava na doutrina de quê, meus amados irmãos? Dos apóstolos. Dos apóstolos. E por que é que a igreja dava ouvido aos apóstolos? E por que é que o que os apóstolos ensinavam, os apóstolos ensinavam, a igreja acatava? Por que a igreja acatava e acata? Por que a igreja acatava? Por que é que a gente lê Romanos com segurança? Irmão, e Paulo? E Paulo estava ali? Não. Paulo foi um abortivo. Ele disse, eu sou um abortivo. Por quê? Porque ele aceitou Jesus já depois. Ele aceitou Jesus alguns anos após a ressurreição. Mas a Bíblia diz que o próprio Cristo apareceu a ele ressuscitado. E ele passou 3 anos na Arábia, no deserto. E quem era que estava com Paulo lá no deserto da Arábia, passando todas as instruções? Jesus. Jesus. Por quê? Porque ele disse assim, até celebrar a ceia, olha para cá, até celebrar a ceia, no dia da última ceia, no dia da última Páscoa e na celebração da ceia, Paulo estava à mesa com Jesus lá em Jerusalém? Sim ou não? Não. Mas ele disse assim, lá em 1 Coríntios 15, ele disse, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, e havendo dado graças, partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente ao fim da ceia, o Senhor Jesus tomou o cálice em suas mãos, e deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, tomai e bebei todos vós, este é o cálice da nova aliança, a nova aliança em meu sangue, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Glória a Deus, faze isto em memória de mim. Paulo disse, eu recebi do Senhor. Amém? Aleluia. Quando você lê Romanos, quando você lê Gálatas, 1 Coríntios, quando você lê 2 Coríntios, quando você lê, que mais? Me ajudem, Efésios, quando você lê Filipenses, quando você lê Colossenses, quando você lê 1 Tessalonicenses, quando você lê 2 Tessalonicenses, quando você lê 1 Timóteo, quando você lê 2 Timóteo, quando você lê Tito, quando você lê Filemão, não é da cabeça de Paulo, foi o Senhor quem revelou ao apóstolo São Paulo todas essas doutrinas. Aleluia. Olha para cá, a coisa é tão séria, eu já falei isso aqui, mas não é ruim repetir, é ótimo que repita. Que Paulo, ele não conviveu com Jesus, não conviveu com os apóstolos, ele recebeu de Jesus tudo no deserto da Arábia. Jesus revelou a ele, ensinou Paulo até celebrar a ceia. Irmão, Paulo não deu tempo nem de tomar a primeira ceia quando ele se converteu. Batizou-se e teve que correr. Batizou-se e teve que correr. A perseguição foi grande, ele teve que correr. E ele foi embora para o deserto, e lá no deserto não tinha crente. E como foi que Paulo aprendeu essa doutrina todinha? Ele diz,
que foi por revelação. Jesus aparecia a ele e doutrinou a ele. O que Jesus ensinou nos 40 dias aos demais apóstolos, ensinou a Paulo no deserto. E o interessante, ensinou mais do que aos outros. Porque você já viu as cartas de Pedro? 2 cartinhas pequenas. Você já viu as cartas de João? 3 cartinhas pequenas. Você já viu a carta de Judas, irmão de Jesus? Uma cartinha pequena. Você já viu a carta de Tiago? Uma cartinha pequena. E Paulo, 13 epístolas. Aleluia. Quem diz glória a Deus por isso? Então, irmãos, quando você vê alguém vociferando na internet, eu só aceito o que Cristo falou, você diga, animal, glória a Jesus. Não é só o que Cristo falou que é canônico, que é inspirado. Toda a Escritura é divinamente inspirada. E a doutrina dos apóstolos, eles receberam de quem? Receberam de quem a doutrina dos apóstolos? De Cristo. Então, por isso que a gente tanto faz pregar Mateus como pregar Coríntios. A gente prega com a mesma força. Tanto faz pregar Marcos como pregar Romanos. A gente prega com a mesma força. Tanto faz pregar Lucas como pregar a primeira epístola de São Pedro. Tanto faz pregar João como pregar a primeira epístola ou a epístola de São Tiago. Porque tudo, a fonte é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem pode dizer glória a Deus por isso nesta noite? Glória a Deus. Amém? Aí a nossa doutrina ensina as mulheres e os homens a se vestir. A nossa doutrina bíblica ensina as mulheres e os homens a se vestirem. A Bíblia diz que nós não podemos nos vestir com indecência. Não podemos nos vestir. Às vezes eu já vi pessoas chegarem na igreja com roupas escandalosas. Um dia uma irmã chegou com um decote que vinha batendo mais para baixo do meio da espinha dorsal. Glória a Deus, hoje em dia a gente não pode repreender ninguém, não é verdade, irmão? Arriscado de preso. Mas a gente ensina como é que a mulher cristã deve se vestir. Como é que o homem cristão deve se vestir. Jesus falou, irmão, Jesus falou sobre isso? Não, Jesus não falou sobre roupa. Mas o apóstolo São Paulo falou. Aleluia. Aí essas pessoas que querem uma vida leviana, elas dizem, mas eu não tenho nada com Paulo, meu negócio é com Jesus. É assim ou não é, irmãos amados? Mas quem foi que ensinou a Paulo? Quem foi que ensinou a Paulo? Jesus. Quem foi que ensinou aos apóstolos? Jesus. São Pedro também fala da veste dos crentes, principalmente das irmãs. São Pedro fala da veste. Lá na carta de Pedro diz que as mulheres cristãs, elas devem se vestir com compostura, elas devem evitar exageros, né? A Bíblia não proíbe que a mulher cristã ande com elegância. A Bíblia não proíbe. A mulher cristã deve andar elegantemente. Glória a Deus, bem trajada, bem bonita. Louvado seja o nome do Senhor. Deve andar bem ornada. Porém, tem as regras para a mulher cristã. Quem foi que falou? São Pedro, lá na primeira epístola, capítulo 3. Eu não obedeço isso aqui não, não obedeço não, porque isso aqui foi São Pedro que falou. Não foi Jesus. Animal. Não diga isso não. Glória a Jesus. São Pedro aprendeu de quem? Me ajude, São Pedro aprendeu de quem? O que foi que Jesus passou 40 dias fazendo? Aparecendo aos discípulos, aparecendo em reuniões com eles. O que foi que Cristo passou 40 dias? O que foi que Cristo passou? Dando os mandamentos. Dando-lhe mandamentos pelo Espírito Santo. Dá para dizer glória para Deus, igreja? Glória. Quem crê nesta palavra, levante a mão e dê um glória para Deus mais forte. Amém. E mais bonito. Apocalipse. Foi o Senhor que apareceu a João na ilha de Pátimos. Não vou ler para não tomar tempo. Mas ele disse que o Deus deu a Jesus, Jesus deu ao anjo, e o anjo entregou a João, e João mandou para as 7 igrejas, e nós estamos inclusos, porque 7 na Bíblia é número de totalidade. Então, meus irmãos, isso é desculpa de quem quer pecar. Agora, quem quer pecar, inventa uma desculpa. É verdade ou não é?
Quer pecar? Aí inventa uma teologia própria. Nós hoje à tarde, nós sempre, antes de começarmos o expediente, nós temos um culto com aqueles que estão mais próximos ali do gabinete pastoral, e a gente tem um culto ali, e no culto de hoje nós falamos exatamente sobre isso. Numa leitura que não foi essa, foi outra, né? Que ninguém pode interpretar a Bíblia particularmente. A Bíblia diz que a Bíblia você não pode interpretá-la por sua conta. Não, você tem que interpretar com a igreja. Você tem que interpretar com o que a igreja determina pela mão dos apóstolos e dos anciãos, dos presbíteros da igreja. Quem pode dizer amém por isso em nome de Jesus? Amém? Então, quando você vê alguém com essa conversa de que só aceita Jesus, só aceita o que Jesus falou nos evangelhos, essa conversa tem fundamento bíblico ou não? Sim ou não? Não, porque os mandamentos que os apóstolos deram, eles receberam de quem? Eles receberam de quem, meus amados irmãos? De Jesus. De Jesus. O que foi? Gravem isso na mente de vocês, para nunca mais vocês esquecerem. O que foi que Jesus passou fazendo 40 dias depois de ressuscitado, aparecendo aos apóstolos? O que foi que ele passou fazendo? Dando mandamento. Dando-lhes o que, irmãos? Mandamento. Mandamento. Por que a igreja é apostólica? Por quê? É porque alguém, uma história, uma lenda, que saíram botando a mão, a cabeça de uma, foi passando de geração em geração, botando a cabeça de outra. Não, não é isso que é apostólica. Porque muitas igrejas que defendem isso não são apostólicas, são heréticas. É verdade ou não, irmãos amados? Não ensinam a verdadeira doutrina dos apóstolos. Então, irmãos amados, quando é que uma igreja é apostólica? Me ajudem. Vamos ver se vocês fixaram isso nas vossas cabeças. Quando é que uma igreja é apostólica? Qual a evidência que uma igreja é apostólica? É quando ela obedece à doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque eles receberam de quem? Do Senhor. Eles receberam de quem? De Jesus. De Cristo. Amém? Vocês sabem que os pervertidos, as pessoas, eles dizem, Jesus não falou sobre isso, Jesus não falou sobre aquilo. Quem falou foi Paulo, quem falou foi Pedro. Essa pessoa, ela está com uma desculpa. Ela quer pecar, aí inventa uma desculpa. Ela quer pecar, inventa uma desculpa. Muito bem, vamos aprender mais aqui com Atos dos Apóstolos. Atos 1 e 3, por favor. Atos 1 e 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Diz que Jesus se apresentou, depois de ter padecido, se apresentou vivo e com muitas e infalíveis provas. Muitas e infalíveis Provas. Pare um pouquinho. Jesus apareceu com prova. O cristianismo não é baseado em lenda. O cristianismo não é baseado em mito. O cristianismo não é baseado em conversa fiada. Por que é que o cristianismo permite a arqueologia? Vocês sabiam que o Islã não permite a arqueologia? Por quê? Eles não permitem. Porque é que lá em Jerusalém, onde o Islã domina, não se permite que faça escavações para provar a história. E no lado que os judeus dominam e os cristãos, é permitida a arqueologia. Por quê? Porque o Islã não quer arqueologia. Vocês sabem por que ele não quer arqueologia? Porque a religião deles não é baseada em fatos históricos. A religião deles é baseada nas coisas que apareceram na cabeça do profeta deles. Não tem fundamento, não tem provas. Existe uma Bíblia chamada Bíblia Arqueológica. Eu não sei se ela ainda está sendo vendida no mercado. Ainda tem no mercado? Essa Bíblia, ela prova os textos bíblicos pela arqueologia. Por exemplo, até um tempo desse, não havia nenhum ostraco, não havia nenhuma pedra com o nome de Davi. E sabe o que era que eles diziam? Os zombadores da fé? Que Davi nunca existiu, Davi era um mito. Quando foi aos 40 ou foi 50 anos, lá a arqueologia descobriu um escrito em pedra do ano 1000 antes de Cristo, justamente da época de Davi. O arqueólogo incrédulo, o arqueólogo ateu, teve que baixar a cabeça e dizer: Davi realmente existiu. Aleluia! Glória a Deus. Até a década de 60,
Se dizia que Pilatos nunca existiu, que Pilatos era um mito, era uma lenda, Pilatos nunca existiu. Eles diziam que nunca existiu Pilatos, é conversa da Bíblia, que nunca acharam nada sobre Pilatos. Na década de 60, foram cavar em Cesareia. E cavando em Cesareia, fazendo reformas e tal, lá em Cesareia de Filipos, e lá, debaixo de não sei quantos metros de escombros, porque as guerras derrubam colunas, as guerras derrubam prédios, meus amados irmãos, foi descoberto debaixo do chão uma placa de mármore falando de Pôncio Pilatos. E os ateus que diziam que a Bíblia era um mito, baixaram a cabeça, porque a pá do arqueólogo provou que a palavra de Deus é a verdade. Dá para dar glória para Deus por isso, irmãos? Glória a Deus. Eu estou dando 2 exemplos, mas a Bíblia arqueológica, ela fala de muitas provas infalíveis de que o cristianismo não é baseado em mito. Você sabe por que é a briga dos árabes por aquele lugar onde era o templo? Só aquela cúpula dourada, não tem a cúpula dourada, né? O domo da rocha. Por quê? Porque eles ali têm um mito de que o profeta deles subiu para o céu montado num cavalo alado dali. Num cavalo de asas. Diz que o profeta deles nunca esteve em Jerusalém. O profeta deles nunca foi em Jerusalém. Mas eles dizem que aquele lugar é sagrado porque um cavalo alado transportou o profeta deles de lá da Arábia para Jerusalém. E dali foi de onde ele foi para o céu, o profeta deles. Aí quando se pergunta, onde foi que está isso? Qual a prova? Qual é a evidência? Não tem, porque é produto da cabeça do profeta deles. Aleluia! Aleluia! E a Bíblia não, a Bíblia é com muitas infalíveis provas. Olha que coisa linda, eu fui procurar essa palavra infalível. Essa palavra infalível no grego é tekmerion. Tekmerion no grego é uma palavra usada pelos juízes e advogados nos tribunais do mundo greco-romano, que significa uma prova incontestável. Uma prova que, quando apresentada num tribunal, ninguém podia contestar. Tekmerion. Infalível prova. Diz que Jesus ressuscitou e apareceu com muitas infalíveis provas. Olhe para cá, todo mundo preste atenção. Eu viajei com um grupo, com a irmã Vaninha, numa viagem que nós fizemos. Em 2010, nós fomos à Grécia. E uma professora, uma senhora já de uma certa idade, muito inteligente, e eu pregando para ela, falei da ressurreição de Jesus. E ela disse, não, pastor, Jesus não ressuscitou do túmulo, ele ressuscitou no coração das pessoas. Ele está vivo no coração da gente, porque os ensinamentos dele, as palavras dele, ele vive assim, vive na memória. Eu digo, mas piucão, glória a Jesus. Aleluia. Não. Jesus não ressuscitou no coração. Jesus ressuscitou literalmente. Aleluia. E Lucas disse que ele se apresentou vivo com muitas, e o que, meus amados irmãos? Infalíveis, tekmerion no grego, que era uma prova que ninguém tinha como contestar, era uma prova que não tem como contradizer. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Agora veja o 4, versículo 4. Glória a Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Pronto. Muito bem. Então, irmãos, Jesus se apresentou com muitas infalíveis provas. Só que no versículo 3, diz estando com eles, né? Só que, salvo o melhor juízo, alguém veja isso em outra Bíblia, na NVI ou na NVT. Glória a Deus, por favor. Atos 1:3. Sim, aí, essa da NVI. Olha aí como é que diz aí na NVI. Certa ocasião, enquanto que
Enquanto o quê? Na nossa Bíblia corrigida diz estando com eles. E a nossa Bíblia corrigida não está errada, a tradução está correta. É estando. Só que a palavra grega para estando é mais do que estar presente. É estar e comer. Diz que Jesus, depois de ressuscitado, comia com eles. Isso está certo porque lá em Lucas, quando Jesus se apresentou, depois de ressuscitado, eles pensavam que era um espírito. Foi assim ou não foi? Jesus disse, apalpai-me e vede que um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Eu não sou um espírito, eu tenho carne e eu tenho ossos. Aleluia. Dá para dar glória a Deus? Glória. Quando Tomé disse que não cria, quando Jesus chegou, Jesus disse, Tomé, mete o quê? Mete o dedo nos meus cravos e mete tua mão no meu lado, no buraco da chaga. Meus amados irmãos, e a Bíblia diz que Jesus disse, vocês têm alguma coisa para quê? Comer. Aí apresentaram a Jesus o quê? Um peixe e um favo de mel. E Jesus comeu. Depois de ressuscitado, comeu peixe e comeu mel. Eu acho que botou uma farinhazinha também de mandioca. Acho que Jesus era nordestino, né, irmão? Nordestino não passa sem farinha, glória a Deus. Brincadeira minha, só foi peixe e mel. Por que ele comeu peixe e mel? É porque o corpo ressuscitado precisa de comer comida da terra? Não. Por que ele comeu peixe e mel? Para provar que não era uma alma penada. Ele tinha corpo, agora um corpo glorificado. Um corpo que tem carne, tem osso e atravessa a parede. Tem carne, tem osso e atravessa a porta fechada. Aleluia. Jesus passou 40 dias comendo com eles. Sentado à mesa. A Bíblia diz que era sentado. Jesus se sentava para dar doutrina e depois dizia, agora vamos comer. Eu acho que Jesus era crente da Assembleia. Porque os crentes da Assembleia, pense no povo para gostar de comer, irmão. Todo mundo eles inventam a comida, não é a irmã esposa do irmão César? Altenise, irmã Altenise. É verdade ou não é, irmã Altenise? Eles comem ou não comem muito? Comem. Eles inventam uma coisa. Não é porque ela come muito, não. É porque ela cozinha, glória a Deus. Ela e a mãe de Filipe. Cadê a mãe de Filipe? Irmã Simone, cadê a irmã Simone? Eles comem muito os crentes, irmã Simone. A irmã Simone também é uma exímia chefe de cozinha. Glória a Deus. Eles aprenderam com Jesus. E eu creio que lá no céu esse povo ainda vai andar atrás de cuscuz, irmão. E andar atrás de feijão, de pimenta, um comedor de pimenta aqui, uma sabiá, glória a Deus. Porque Jesus, depois de resultado, comeu. Por isso que Lucas disse que Jesus, o nosso Jesus não é mito. Ele se apresentou vivo, não era mal-assombro, não era autossugestão, não era um distúrbio psicológico, não. Ele disse, apalpai-me, glória a Deus. E outra coisa, depois todos os discípulos morreram pela fé. Foi assim ou não foi? Qual foi o único apóstolo que não morreu mártir? Qual foi o único apóstolo que não foi martirizado? João. Os outros todos morreram. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. O que mais? Tiago foi cortado a cabeça à espada. Tomé foi morto a flechadas. Parece, se não me engano, né? Todos eles deram a vida. Como é que você dá a vida por uma mentira? André foi crucificado numa cruz em forma de X, que hoje é chamada Cruz de Santo André. Cada um morreu de uma forma violenta, mas diziam, Jesus Cristo existe, Jesus Cristo é o Senhor. Eu vi, eu toquei nele, eu comi com ele, depois de ressuscitado. Deu glória para este Cristo maravilhoso, porque foi com muitas e infalíveis provas. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Ninguém morre por uma mentira. Quem é que vai morrer por uma mentira que ele mesmo inventou? Quem é que vai morrer por uma mentira que ele mesmo... Só vocês estão doidos. Então, meus amados irmãos, Cristo apareceu com muitas infalíveis provas. Cuidado com o progressismo cristão.
O progressismo está na política, o progressismo está na economia, o progressismo está na sociedade e o progressismo tem entrado nas igrejas. Com essa doutrina de que Cristo não ressuscitou. Isso é progressismo. Que se Deus quiser nós vamos dar uma aula aos jovens, juntar nas regiões dos jovens para falar sobre o progressismo teológico. Glória a Deus. Não, Jesus não ressuscitou. Eles milagre. Não tem milagres, não tem milagre não. Eles dizem que o pão que Jesus multiplicou não foi um milagre. Foi porque cada um trouxe um lanche e depois quem não trouxe lanche dividiu com quem trouxe. Isso é progressismo demoníaco. Eles dizem que Jesus não andou sobre as águas. Eles dizem, os progressistas. E eles dizem que são cristãos. E tem pastores, tem gente com o nome de pastor que ensina uma desgraça dessa. Diz que Jesus nunca andou sobre a água. Diz que aquilo ali foi uma visagem dos discípulos. Meus irmãos, nós estamos em tempos difíceis. E o pior, que isso aí está na internet. E os nossos jovens é só fazer assim, tlim, 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 tlim. Aparecem essas desgraças. E nós precisamos ter firmeza doutrinária, teológica. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o meu Jesus ressuscitou com muitas infalíveis provas. Aleluia. Vocês dizem amém por isso? Vocês dizem amém por isso? Irmão, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Vamos ver isso em 1 Coríntios 15 e 17. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 15 e 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou realmente em corpo, e alma e espírito, se Cristo não saiu do túmulo, Paulo disse, é vã a vossa fé. Não vale a pena ser crente. A base da nossa crença é que o nosso Salvador está ressuscitado. Não é uma lenda, não é um mito. E ele apareceu com muitas, e o que, meus amados irmãos? Infalíveis provas. Não é mito, não é lenda. O que está na Bíblia não é mito, é fato real. Glória a Deus nas alturas dos céus. Meus amados irmãos, Jesus apareceu na última reunião a mais de 500 pessoas. Por favor, 1 Coríntios 15, 6. Paulo falando sobre a ressurreição de Jesus. 1 Coríntios 15, 6. Ele fala que Jesus foi visto por várias pessoas. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Quando Paulo chegou na igreja, quantos crentes tinham visto Jesus ressuscitado, além dos apóstolos? Cerca de quantos crentes, irmãos? Irmão, 500 pessoas mentindo é uma desgraça. Um mentiroso é uma desgraça? E 500? Ele apareceu vivo a 500 crentes. E Paulo disse assim, uma parte já dorme. O que quer dizer dorme? Uma parte já dorme quer dizer o quê? Morreu. Já morreu. Mas a maior parte ainda vive. Quando Paulo se converte, tinha mais ou menos uns 400 crentes que ainda era testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, irmão. É motivo de dar glória a Deus. É emocionante falar deste Cristo. Quem ama este Cristo ressuscitado, dê glória para Deus mais bonito na noite deste dia. Já pensou? Você conversar com alguém que disse, olha, eu vi. Eu estava lá, irmão fulano estava lá, irmão Beltrano. Vem cá, fulano, tu não estava lá naquele dia, estava. Vem cá, Beltrano, tu também não estava lá, estava. Vem cá, Maria, tu também não estava lá, estava. Vem cá, João, tu também estava lá, eu estava. Mais de 400 pessoas vivas ainda quando Paulo escreveu a carta. Que viram o Senhor ressuscitado. Por isso que Lucas diz, são muitas e o que, meus amados irmãos? Infalíveis provas. Nossa fé não é baseada em mito. Nossa fé é baseada em fatos concretos. Não é em coisa abstrata, é em fato. A Bíblia, ela é baseada em fatos históricos.
Tudo que a Bíblia diz quando você chega em Israel, você acha. Tudo que a Bíblia diz, você acha. Eu bebi da água da fonte de Eliseu. Da fonte que Eliseu sarou. Eu bebi da água da fonte de Gideão, da fonte de Oreb. Oreb não. É outro nome, não é Oreb. Da fonte lá onde Gideão separou os 300. Irmão, eu me alegrei tanto, eu falei tanta língua estranha, que quase que eu desço de riacho abaixo. Glória a Deus. Quando eu bebi da água da fonte de Gideão. Aleluia. E não são os cristãos quem dizem não. São os próprios ateus que provam pela história e pela arqueologia e pela geologia e pela todas as ciências. Ali o guia que guiou a gente não era cristão. Não era cristão, mas realmente foi, é fato histórico. O guia não era cristão. Glória a Deus. Oh, irmão, dá glória ao Senhor, irmão. Dá glória ao teu Senhor pela tua fé. Glória a Jesus. Aleluia. O guia diz, não tem como negar. Ele não acredita em Jesus, mas ele diz, não tem como negar. Que Jesus existiu. Que a Bíblia é a verdade e a verdade. Irmão, eu estive na porta da cidade, ainda é feita em barro. Tem mais de 2.500 anos essa cidade. Uma cidade cananeia, onde morava Melquisedeque. Está lá ainda parte da muralha. A porta onde Abraão pagou o dízimo quando vinha da guerra. Está lá, ainda está lá a muralha e a porta, feito de barro. Nesse tempo eles nem construíam com pedra ainda, eles construíam com barro cozido. O arqueólogo não, o guia, ele diz, olha, está provado aqui pela ciência. A história que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque foi aqui. O guia disse, não tem como negar, está provado pela arqueologia. Aleluia. Glória a Jesus. Irmão, eu me emocionei. Não tem como visitar Israel e não chorar. Aquilo que a gente só lê na Bíblia, a gente vê. Glória a Deus. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Eu digo, meu Deus, eu coçava os olhos. Meu Deus, foi aqui mesmo. O lugar onde Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque. Deus não permitiu que fosse destruído até a data de hoje. Não é de pedra, é de barro. E o governo israelense mandou fazer uma cobertura para proteger das intempéries, para proteger da chuva, para proteger do sol. A gente não pode nem chegar lá para não mexer, porque tem gente que vai quebrar, né, um pedacinho de tijolo para levar de souvenir, de lembrança. O governo israelense botou uma barreira e mandou cobrir para proteger, porque é feito de barro cozido os tijolos da muralha da cidade. Aleluia. Muitas e infalíveis provas. Muitas e infalíveis Aleluia. Provas. Muitas e infalíveis provas. Se eu fosse você, eu decoraria esse versículo. Muitas e infalíveis provas. Aleluia. 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 Glória ao Senhor nosso Deus. Agora vamos voltar para o versículo 4. Glória a Deus. 1 e 4 de Atos. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Amém. Ele disse, olha, eu vou subir. Isso aqui já foi na hora da subida. Isso aqui já foi na hora que ele iria voltando para o céu. Ele disse, eu vou voltar para o céu. Mas vocês não se ausentem de onde, meus amados irmãos? Não se ausentem de Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de quê, irmãos amados? De poder. Por que não sair de Jerusalém antes do revestimento? Porque Jerusalém, irmão, estava profetizado. Todo o Novo Testamento é casado com o Antigo.
Por que foi que o altar do Calvário era em Jerusalém? Porque o mistério da salvação aconteceu em Jerusalém. Não foi por acaso, é porque era projeto de Deus que de Jerusalém saísse as boas novas para todas as nações. Vamos ver isso em Isaías, capítulo 1, capítulo 2, versículo 3. Isaías 2 e 3. Capítulo 2 de Isaías, versículo 3. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Deus já tinha falado 700 anos antes, pela boca do profeta Isaías. Deus disse que a palavra dele iria sair de Sião. E sabe o que foi que descobriram? Descobriram a cova, a caverna, onde a igreja de Jerusalém se reunia nos primórdios da igreja. É justamente no Monte Sião. Há uma senhora que ela é arqueóloga e ela é judia e é cristã. E ela visitou essa igreja. Essa igreja é uma caverna, eram antigas cisternas, debaixo do chão, grandes, muitas, que formavam várias salas. E essa senhora, ela teve o direito de entrar lá. Esse terreno pertence à igreja ortodoxa grega. E ela é fechada. Só se abre uma vez por ano. Mas essa senhora, Aline, o nome dela é Aline. Se não me engano, é Aline. Tem até um canal na internet dessa senhora. Aline e Israel. Israel com Aline. E essa senhora, ela mostra a igreja, onde os subsolos, onde a igreja se reunia no Monte Sião. De lá do Monte Sião, dessa igreja que se reunia em tempo de perseguição, lá quando a igreja era perseguida, se reunia lá no Monte Sião. E essa igreja, que não é um prédio como a gente, é cavado na rocha. Eram grandes salões cavados na rocha que era para armazenar água, eram cisternas antes da igreja. Depois a igreja passou a utilizar como refúgio. Porque de lá dessa igreja foi por onde os apóstolos saíram, foi de onde os apóstolos saíram para o mundo. Porque havia uma profecia que o evangelho, a palavra do Senhor, iria sair do Monte Sião. Dá para dar glória a Deus? Aleluia. De Sião sairá a lei, glória a Deus, e de Jerusalém a palavra do Senhor, uma palavra do Senhor. Dá glória para Deus, irmão. Aí Jesus disse: ninguém saia antes do batismo com o Espírito Santo, porque vocês vão ser revestidos de poder, para daqui vocês partirem para o mundo, até chegar em Maceió, em Alagoas. No ano 2024 vai ter uma igreja lá que glorifica o meu santo nome, uma igreja lá que me adora, uma igreja lá que me honra, uma igreja lá que me obedece, uma igreja que tem prazer em mim. Vocês fiquem em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder, porque de Jerusalém sairá a lei e de Sião a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar um hino. Glória a Deus. Vocês não sei se conhecem, mas se não conhecem vão aprender. 391, pegue a harpa. Glória ao Senhor Jesus. 391. Vamos encerrar com este hino. Ainda falta 5 minutos para 9 horas. Estamos ainda dentro do prazo. Jesus disse aos discípulos no monte ao subir: detei-vos em Jerusalém, pois há de se cumprir a vinda gloriosa de o Consolador.
para revestir as testemunhas do Senhor, descendo fogo do altar. O vento de amor depressa foram proclamar o Salvador. Encheu-se o cenáculo de gloriosa luz, descendo fogo divinal, a nós voltou Jesus, e todos revestidos com o poder do céu, falaram noutras línguas em louvor a Deus, descendo fogo do altar. O vento de amor depressa foram proclamar o Salvador. O povo assustado com o poder do céu não compreendeu que isto foi o que Deus prometeu, mas Pedro lhes proclama: assim diz o Senhor, no fim dos dias vos darei consolador, descendo fogo o vento de amor, depressa foram proclamar o Salvador. Assim Jesus te manda orar e esperar o Santo Espírito de Deus que vem para te ensinar. Jesus, a gloriosa unção te mandará, e seu amor sublime proclamar irás, descendo fogo. O vento de amor depressa foram proclamar o Salvador. Vocês descendo fogo. O vento de amor depressa foram proclamar o Salvador. Quem diz aleluia para este Cristo maravilhoso? Ele existe ou não existe, igreja? É real ou é mito? É real. Tem alguém nesta noite para Jesus? Alguém afastado, alguém que nunca foi crente? Por favor, dê um sinal com a sua mão. Alguém que nunca foi crente ou está afastado dos caminhos do Senhor? Glória a Deus, parece que todos são crentes aqui. Louvado seja Deus. Então, quem necessita das orações, Pastor Alberto, venha orar a Deus. Okay? O irmão Natan, que vai viajar a São Paulo, pede oração. Eu não sei se eu falei do pastor Genival, que está bem de saúde. Falei não, né? O pastor Genival foi operado e está em plena recuperação pela graça de Deus, irmãos. Orem por ele, para que brevemente ele esteja em casa totalmente sarado. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, te agradecemos, Senhor, por este culto na tua presença, mais um nesta noite. Deus, te louvamos pela vida de cada irmão que veio até aqui, aqueles que não puderam, mas que estiveram conectados na internet, Senhor, ouvindo a tua santa palavra. De perto e de longe, Deus, que estão cultuando pelas estradas, em qualquer lugar que estejam, Senhor, que sejam abençoados, impactados por tua santa palavra. Deus dos céus, nos ajuda, nos guarda, nos orienta cada dia, nos ensina cada vez mais a sermos crentes, a aprendermos com a tua gloriosa palavra tua, Senhor, nesta noite. Deus, o teu servo que ministrou, todos, Senhor, o cantor que vai viajar para São Paulo, a família que nos visita ali, Senhor, de Minas Gerais. Deus, enfim, Pai querido, pela recuperação do teu servo, pastor Genival, todos que necessitam, nós necessitamos de ti a cada momento, nos ajuda. E Deus, nesse momento te louvamos para todo sempre. Amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro.
O Senhor guardará tua entrada e tua saída. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem: dê a paz ao vizinho, que é bom abraçar e sentir o calor humano.